de Atos, capítulo de número 27. Atos 27. Gostaria de ler a partir do verso 9. Atos 27, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Estarei lendo do 9 ao 44. E eu peço que você esteja então aí acompanhando essa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar à Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, sem sol, sem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo com que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se enquanto amanhecia. Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum
de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos num navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Somente até aí a leitura do nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, muito obrigado por esse texto, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra às nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, nesse momento, estava sendo enviado para a Itália. Estava sendo enviado preso para a Itália. A ideia era que Paulo se apresentasse a César, que Paulo prestasse diante de César o seu depoimento. E diante desse texto, diante dessa história, e uma história cheia de drama, cheia de medo, cheia de ansiedade, uma história de um naufrágio, eu gostaria de meditar com você sobre o seguinte tema. O tema é sobrevivendo à tempestade, que é o que realmente acontece aqui no nosso texto. Eu acho interessante essa relação do mar, porque os judeus, eles não eram homens do mar, eles não gostavam muito do mar, a não ser aqueles que eram pescadores, que tinham a pesca como profissão, eram acostumados ali com a pesca, com as águas, apesar que grande parte eles não pescavam em mar aberto, eles pescavam em mares que na verdade eram grandes lagos, e ali eles pescavam. Por exemplo, o mar de Tiberíades era na verdade um grande lago, um enorme lago, talvez conhecido aí como um dos maiores lagos do mundo, e ali eles pescavam. Então o judeu em si, ele não é muito acostumado, ele não gosta, na verdade, do mar aberto. É até interessante que quando João está descrevendo a nova cidade, o novo céu e a nova terra, lá em Apocalipse, capítulo de número 21, logo no verso 1, ele diz algo interessante. Ele fala que o mar já não existia mais. É interessante isso. A forma como João aqui, ele diz sobre o mar não existir, é como se ele falasse aliviado, ele ufa. Até que enfim não existe mais mar aqui. Já não tem mais água, já não tem mais ondas. Nós não gostamos disso. Ele fala aliviado. Ele fala como alguém que estava nesse momento refrigerado agora. Ah, que bom que não tem mais mar aqui nesse local. Porque eles não gostavam do mar. Porém, Paulo, ele tinha costume de várias de suas viagens, em decorrência dessas viagens, ele ter ali o seu encontro com o mar. Paulo se viu em um navio e passou grandes apuros em vários navios. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 11, verso de número 25, Paulo ele vai dizer que ele por 3 vezes ele já havia passado por naufrágios. 3 vezes. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 25. Paulo era um homem que era experimentado no sentido
das vias marítimas. Nas suas viagens, por vezes ele precisou usar barcos, navios, ser ali transportado, às vezes livre, às vezes preso, de uma cidade para outra. Então Paulo ele tinha costume a estar em um navio, porém nesse navio ele estava como um prisioneiro. E não só ele, mas vários outros estavam sendo conduzidos por um homem aqui chamado Júlio, que estava conduzindo todos esses prisioneiros para a Itália. Agora, uma coisa que é interessante nesse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção, que no livro de Atos, a gente sabe que quem escreve o livro de Atos é Lucas. Lucas é quem vai escrever esse livro. Assim como ele escreveu o seu primeiro livro, ele vai dizer logo lá no capítulo de número 1 do livro de Atos, que ele escreve o primeiro livro para um homem chamado Teófilo, e agora ele está escrevendo o segundo livro para esse mesmo homem, enviando esse livro agora, contando a história, contando aquilo que Jesus fez, usando a vida dos apóstolos, os seus discípulos, os 12. Então, Lucas escreve esse livro, mas é interessante que em alguns momentos desse livro, Lucas ele vai narrar na primeira pessoa, ele se inclui na narrativa. Ele coloca, e no nosso texto está dessa forma: nós estávamos no navio, e nós precisamos fazer isso, e nós tivemos, então Lucas estava lá. Lucas era um dos companheiros de Paulo, que estava ali nessa viagem. Em alguns momentos, no livro de Atos, Lucas ele se inclui na narrativa. Em outros momentos ele vai narrar simplesmente, olha, então eles foram. Mas em alguns momentos ele vai dizer, então nós fomos. Então Lucas estava também nesse barco. Lucas também estava em apuros aí nesse momento, passando por esse mesmo naufrágio, passando por essa mesma tempestade. Isso é algo interessante. Então estavam Lucas, como testemunho ocular, escrevendo todas as coisas, Paulo preso, mas outros presos sendo então conduzidos para a Itália. E a ideia deles era sair de onde eles estavam e ir para Creta. Então Paulo, Lucas e outros prisioneiros entram dentro de um navio. O navio seguia para Roma, era o último destino. E havia ali um centurião que estava a cargo daqueles homens. Esse homem era Júlio, um oficial, que vai dizer lá no início do capítulo de número 27, entre o verso 1 e o verso de número 8, vai falar quem é esse Júlio. E o texto diz que Júlio era um oficial importante, ele era da coorte imperial, também conhecida como um regimento imperial. Júlio, essa coorte, não é corte, é coorte imperial, eram uma espécie de entregadores a serviço do império. Eles tinham como função levar pessoas, mercadorias diretamente para a coroa, a serviço do rei, a serviço do imperador. Júlio era esse homem. Então, não só Paulo, mas os outros presos eram presos do próprio César, do próprio imperador. Então, talvez eles estavam sendo conduzidos a Roma para também prestar depoimento diante de César, porque Júlio era esse militar responsável por levar, então, esses homens até Roma. Ele tinha como essa função também. Então, eles saem, esse centurião, ele encontra um navio de Alexandria que seguia para a Itália. Então, eles embarcam dentro desse navio e, a partir daqui, se inicia as dificuldades da viagem. A partir desse momento onde eles entram dentro desse navio, eles estavam numa cidade chamada de Bons Portos. E, de acordo com o texto, Bons Portos não era uma cidade muito boa de se passar no inverno. Era uma cidade fria. Então, a ideia deles era sair de Bons Portos e irem para Creta, porque Creta era uma cidade um pouco melhor, para eles poderem ali passar o inverno, esperar o inverno ali, talvez próximo da região da Fenícia, como diz aqui o nosso texto. Então, essa era a ideia desse grupo. Porém, é interessante que
logo no início do verso, a partir do verso de número 9, Paulo ele vai alertar, fala assim: olha, meus irmãos, eu já estive algumas vezes em navios, eu já passei por algumas vezes por esse mar, e eu vou dizer que essa época não é uma época boa para a gente navegar. A gente vai correr perigo aqui. Porém, tanto o piloto como o dono do navio disseram para Júlio: não, Júlio, não dá ouvido a esse homem, não dá ouvido a esse prisioneiro, talvez ele está querendo só atrasar um pouco a sua ida para Roma, talvez ele não quer ser preso, talvez ele não quer prestar depoimento, vamos agora. A gente pode ir agora. Então o texto vai dizer que, apesar de Paulo alertar sobre isso, lá no verso de número 10, a gente percebe que Júlio não dá ouvidos, e na verdade dá ouvidos ao restante do povo, ao dono do navio, ao piloto do navio, entendendo que eles tinham como a oportunidade de sair logo naquele momento. Eles queriam chegar num local ideal para passar o inverno. O inverno em bons portos não é bom. A ideia deles era navegar pelo menos 40 milhas para chegar ali perto de Fenice e passar o inverno naquela cidade. Porém, o texto vai dizer, a partir do verso de número 13 até o verso de número 44, que uma tempestade acomete aquele navio. E a gente chega, talvez, aqui à parte mais emocionante da história. Porque é um texto histórico aqui, uma história está sendo narrada. E essa parte é emocionante. Lucas passa a narrar a tempestade, trazendo um grande impacto. Perceba que Lucas traz todos os detalhes, o que eles fazem. Foram cingir o navio, recolheram a âncora. Lucas enche toda a narrativa com detalhes, talvez colocando essa história, talvez junto de outras histórias que vão narrar grandes aventuras marítimas. Não sei se você gosta desses tipos de filme, desses tipos de história, mas talvez essa história daria um bom filme. Um bom roteiro para um bom filme aí narrado, sendo colocado aqui diante dos nossos olhos. Então o texto continua dizendo que eles então aproveitam um vento suave, abrem as velas e aproveitam aquele vento então para conduzir aquele navio diante daquele mar com o intuito de chegar a Fenice. Porém, o texto vai dizer, a partir do verso de número 13 até o verso de número 20, que o vento muda, que o vento ele vira. Eles estavam esperando uma situação e a situação ela muda completamente com aquele vento. Aqui um vento com um nome bem bonito, né, chamado de Euraquilião, que nada mais, nada menos que, traduzindo para o nosso português, é o vento nordeste. A ideia é esse. Euraquilião, se a gente traduzir para o nosso português, apesar que está em português aqui, mas se a gente traduzir para o nosso linguajar comum, seria um vento nordeste, que muda todo o clima. Muda todo o clima. Eu não sei se você já morou em região litorânea. Eu não sei se você já morou em alguma região assim. Eu morei por um bom tempo numa região litorânea. E isso acontece com frequência. Às vezes está aquele calor e vem um vento. Lá na região da Baixada Santista, o vento era chamado de noroeste. Então, vinha esse vento noroeste, estava aquele calor. E era um vento forte. A gente morava num prédio, aquilo entrava assoviando as janelas, tudo, e a gente não era acostumado com aquela ventania. O primeiro ano, a gente morria de medo daquele prédio tombar, e tinha umas palmeiras na porta lá do prédio, o troço envergava, ficando quase reto. Mas após aquele vento, o tempo mudava. O calor vinha frio, e vinha chuva, e do nada o tempo aberto, fecha tudo. E aqui o texto nos diz que algo assim acontece. Isso é muito comum em regiões marítimas e regiões litorâneas. Esse vento que muda todo o tempo, que transforma um claro em escuro, o quente em frio, o tempo seco em tempo chuvoso, transforma todas as coisas, e é o que acontece aqui no nosso texto. Vem esse vento nordeste, e esse vento então empurra esse barco. O Lucas diz que é um grande tufão que se inicia e que empurra esse barco para longe. O autor ele continua dizendo que eles não conseguiam mais lutar contra o vento, ao ponto que eles resolvem então encerrar a manobra e deixar que aquele vento empurre o barco. Porque se continuassem lutando, pode ser que aquele barco viraria.
Então a decisão daqueles marinheiros foram encerrar, não, encerramos aqui a manobra e deixa o vento nos conduzir para onde ele quer nos conduzir. Então o texto continua dizendo que eles foram guiados pelo vento até perto da ilha de Cauda. É interessante, irmãos, que eles saem de Creta, a ideia deles era irem para a Fenícia, e esse vento empurra eles 34 quilômetros até uma ilha chamada Cauda. E diz o texto que eles ficam ali naquela ilha, próximo ali daquela ilha de Caldas, eles naquela correria conseguem puxar o bote salva-vidas, e no verso de número 17, a gente vai perceber que 3 tarefas eram necessárias para esses homens. Recolher o barco salva-vidas que tinha sido lançado no mar. Também eles precisavam cingir o navio, e cingir o navio era passar cordas ao redor daquele navio inteiro, com o intuito de, se ele bater em alguma pedra, pelo menos aquelas cordas iriam segurar o navio, talvez impedir que as madeiras rompessem, que as madeiras se quebrassem. E eles tinham também que puxar, levantar as âncoras, porque as âncoras abaixadas poderiam fazer com que aquele navio se virasse. Então a ideia era eles puxarem, levantar esses aparelhos, puxarem essas âncoras. A tripulação estava desesperada, diz o nosso texto. Diz que a tripulação já estava para perder as suas esperanças. Eles não tinham mais expectativa de serem salvos. Eles não tinham mais expectativas de pisarem em terra firme. Já estavam ali alguns dias, sem sol, sem estrelas, céu coberto. E como Lucas diz, lá no verso de número 20, dissipou-se toda a esperança de salvamento. O desespero, ele provoca inúmeras reações nas pessoas. Na verdade, ele tem um efeito debilitante, ele deixa as pessoas totalmente debilitadas. Tem pessoas que não sabem lidar com o desespero. Tem pessoas que não pensam direito em momentos de desespero. Tem pessoas que não conseguem ter boas ações em tempos de desespero. Então Paulo se levanta com uma mensagem, aqui a partir do verso de número 21. E a mensagem é: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Primeiro eu vou dizer que vocês deveriam ter me ouvido. Mas agora tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Porque nessa noite o Senhor me visitou. E Ele disse que nós chegaríamos bem. Que todos nós chegaríamos bem. Tenham coragem. Tenham coragem. Paulo repete aquilo que o próprio Deus fala com ele lá em Atos capítulo de número 23, verso 11. Onde uma primeira vez, quando Paulo tinha o intuito de ir até Roma, Deus diz: Paulo, tenha bom ânimo, você vai falar, você vai testemunhar o meu nome em Roma. Você vai estar diante do César. Não como você queria, vai chegar lá preso, mas você vai estar lá. Você vai falar de mim diante desse homem. Então esse anjo de Deus aparece a Paulo. E Paulo não pede a oportunidade de falar. Tenha um bom ânimo. E ele diz: eu creio em Deus. E esse Deus falou comigo que todos nós vamos chegar bem. Mesmo naquela tempestade, mesmo naquele momento, Paulo não perdeu a oportunidade de anunciar Jesus Cristo. E do verso 27 até o verso de número 32, o texto diz que 14 dias já se passaram, desde o início da viagem. 14 dias, diz o texto, que o barco estava sendo levado de um lado para o outro, no mar Adriático, diz aí o nosso texto. Os marinheiros pressentiam agora estar chegando perto de uma ilha. Era noite, e talvez agora não enxergando nada, porque era uma tempestade, céu coberto, mas talvez ouvindo as ondas batendo na costa, eles: olha, estamos chegando perto de uma ilha, e era a ilha de Malta. Entenda que eles foram arrastados 37 quilômetros de Creta a Cauda. A tempestade continua, e agora eles estão numa ilha, a ilha de Malta.
De Cauda até Malta são mais de 880 quilômetros que eles foram arrastados durante 14 dias dentro do mar. O vento era feroz, eles estão sendo lançados. Eles enviam uma sonda para medir a profundidade da água, não querendo se chocar com as pedras. E Paulo então exorta ao centurião que alguns marinheiros queriam então entrar no bote e fugir. E Paulo diz: olha, nós vamos chegar com vida, mas somente aqueles que estiverem aqui dentro desse navio. E aqui eu já gostaria de trazer uma aplicação para nós, queridos. Aqui eu já gostaria de trazer uma aplicação para nós. O que Paulo diz aqui é muito importante e muito importante para nós hoje. Principalmente quando nós vivemos dias onde muitas pessoas, talvez afligidas, talvez com medo, têm abandonado a fé, têm abandonado a sua convivência com a igreja, têm abandonado a sua comunhão com o povo de Deus. Lá fora é tempestade, é morte. Querem se salvar, diz Paulo, tem que ficar aqui dentro do navio. A água está empurrando a gente de um lado para o outro. Parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum, mas o final é vida, diz Paulo. O final é vida. É a mesma simbologia da arca. A arca é um lugar fedido, cheio de bicho gritando, fedendo a tudo quanto é coisa, às vezes comendo do lado de um animal, mas dentro da arca tinha vida. Fora da arca era morte, não tinha escapatória. E Paulo diz a mesma coisa: lá fora é tempestade. Agora, se vocês ficarem aqui vocês encontram vida. Aqui vocês vão encontrar terra firme. Aqui vocês vão encontrar um local para se ancorar. É aqui, nesse barco. Fora do barco não tem salvação. Não há bote que segura as ondas que estão lá fora. E Paulo então exorta o centurião: não deixe esses homens fugirem. Então Paulo vem com alento. Paulo agora é preocupado, a partir do verso 33 até o verso 38. Preocupado com aqueles homens, 14 dias sem comerem. 14 dias sem se alimentarem. Então Paulo diz: olha, vocês precisam comer. Vocês precisam comer alguma coisa. Vocês precisam se alimentar de alguma coisa. E o texto vai dizer que Paulo então pega um pão, ele ora em agradecimento. E aqueles homens ali com medo. E Paulo diz, seguindo as palavras que Jesus disse lá em Lucas, capítulo de número 21, verso de número 18, onde Jesus diz ali: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Paulo diz a mesma coisa para aqueles homens: não fujam. Vocês não vão perder nem sequer um fio de cabelo da cabeça de vocês. Então Paulo pega o pão, ele ora em agradecimento, divide aquela refeição ali com aqueles homens. Há alguns comentaristas que vão dizer que Paulo está fazendo a ceia aqui. Não é ceia que ele está fazendo. Primeiro que em 1 Coríntios Paulo deixa muito claro que a ceia ela é para ser feita diante do povo de Deus. Porque é o povo de Deus quem tem capacidade de examinar a si mesmo, de ver se há nele pecado e de buscar perdão no Senhor. E aqueles homens, talvez a grande maioria, não eram crentes. Talvez estavam tendo um contato com o Evangelho pela primeira vez agora com Paulo. Então Paulo ora, parte o pão ali com aqueles homens, come com aqueles homens, se fartam ali com aqueles pães, e agora eles estavam alimentados, renovados, revigorados, lançam o trigo no mar para aliviar o navio, e então vem o naufrágio. O navio se encalha, a popa abre com a violência das águas, aqueles que podiam nadar pulavam no mar, foram até a ilha de Malta, outros se agarraram em madeira, se agarraram onde podia para tentar se salvar. Mas como a palavra de Deus diz, e ela se cumpriu, todos se salvaram
em terra. É o que diz aqui o nosso texto. E foi assim que todos eles se salvaram em terra. Gostaria de trazer algumas aplicações para nós, queridos. Essa história, que talvez, como eu disse, com a tecnologia que a gente tem hoje, daria um filme maravilhoso. Aqueles homens estavam perdidos, sem esperança. Lucas diz que a esperança se foi, mas o que a gente pode aprender com essa história? Eu gostaria de trazer, pelo menos, algumas lições rápidas aqui para nós, porque esse texto fala muito sobre a nossa vida. Esse texto fala muito sobre nós, ele fala muito sobre os nossos dias, ele fala muito sobre as nossas tormentas, sobre as nossas aflições. E a primeira verdade que eu gostaria de trazer aqui para nós é: nunca perca a sua esperança. Nunca perca. Nunca perca a sua esperança. Em momentos difíceis, nós precisamos orar como o salmista ora, lá no Salmo 42, verso 11. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Porque está abatida, espera no Senhor. Creia que ainda é tempo de poder adorar a Deus, como o salmista diz: eu ainda vou louvar esse Deus, eu ainda vou adorar a esse Deus. Creia. O nosso Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 15, verso de número 13, é o Deus da esperança. Ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança nos torna ricos também nessa mesma esperança. Ele nos enche de paz, Ele nos dá paciência. Romanos 12, 12, ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então se mantenha firme, se mantenha firme. Continue no barco. Continue trabalhando, continue lutando, continue se empenhando, continue firme, não perca a esperança, não perca a esperança, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da esperança. Então permaneça firme. Segunda coisa, ouça a Deus, mesmo numa tempestade. Talvez o mar está fazendo barulho demais, talvez os relâmpagos fazem um grande estrondo, mas o que nós precisamos ouvir é a voz do nosso Deus. Júlio rapidamente perdeu a sua voz de comando. Ele perdeu a voz de comando. Ele era o cara responsável para conduzir o navio. Mas aquele que conduziu o navio foi Deus através de Paulo. Foi Deus através do servo dele que estava ali naquele navio. Paulo é usado por Deus, ele trouxe palavra de Deus para aqueles homens aflitos. O Senhor sempre responde, trazendo alento ao seu povo. Deus sempre levanta um Paulo em meio a uma tempestade, um Epafrodito. Ele sempre levanta a igreja dele para conduzir. Salmo 138, verso 3: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. A palavra de Deus, ela nos traz ânimo. Josué 1:9, não te mandei eu ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes. O Senhor, o teu Deus, Ele é contigo. Ele é contigo. Nós percebemos grandes dificuldades de Josué. Uma grande cidade, um rio para atravessar, uma grande muralha. Mas Deus foi com ele. João 16, 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tenham coragem. Eu venci esse mundo. Então, segunda coisa, ouça a Deus. Ouça a voz do Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto: seja usado por Deus para levar ânimo às pessoas. Seja usado por Deus. Paulo se levantou não para desesperançar aqueles corações. Falei, irmãos, a situação está feia,
Então cada um segura na corda que der aí, porque o negócio vai virar a qualquer momento. Não. Tenham coragem. Tenham coragem. Eu creio em Deus. E esse Deus disse que nós estaremos a salvos. Eu creio no Senhor. Nós cremos em Deus, queridos. E nós sabemos que o final da nossa jornada, da nossa caminhada, é uma terra firme. É vida plena. É salvação para aqueles que creem no Senhor. Eles atravessam a tempestade, mas o final é um final de vida. É um final de vida. Então, diante das dificuldades, se levante como Paulo. Mas se levante para trazer ânimo aos seus irmãos. Seja alguém que traga ânimo. Seja alguém que anime as pessoas, que encoraje as pessoas. Encoraje as pessoas. Se você puder, saia daqui essa noite com um compromisso. Seu e Deus. De ser uma pessoa animadora. De ser alguém que encoraja. De ser alguém que fala a palavra do Senhor, trazendo ânimo, trazendo alento, trazendo conforto, afagando os corações. Faça um combinado, você e Deus. Fala assim, Deus, que o Senhor me use para trazer ânimo ao povo do Senhor. Nós temos percebido tantas coisas tristes. Os pais com medo, professores com medo, os nossos filhos com medo. Falta de esperança em tantas áreas. Desemprego tem aumentado. Que nós possamos ser aqueles que venham trazer palavra de ânimo. Entendendo que no Senhor, não estou pregando teologia coach aqui não, irmãos. Não é, acredite em você mesmo, não é isso. Paulo diz, eu creio não em mim, não na minha força, não no meu braço, não na minha inteligência, não no meu coração, mas eu creio em Deus. Em Deus. Então, com essa confiança no Senhor, falando sobre essa confiança no Senhor, possamos ser esses que levam boas notícias. Notícia ruim já está cheio, está cheio. Quarta coisa, expresse sua fé em Deus. Expresse sempre que você puder. Paulo não perdeu a oportunidade de falar de Deus aqui, ele não perdeu. Ele não perdeu a oportunidade. Como ele diz a Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, quer oportuno, quer não. Em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, anuncie a palavra. Fale sobre o Evangelho, fale sobre mim, fale sobre Cristo. Paulo não perdeu a oportunidade aqui. O anjo disse, Deus falou com Paulo, falou assim, olha, eu estou dando a você esses homens aqui desse navio. Eram aproximadamente 270 pessoas, e Paulo falou assim, eu não vou perder essa oportunidade. Não vou perder essa oportunidade. Expresse sua fé em Deus. Expresse sua fé em Deus. Faça um outro combinado. Outro combinado, seu e Deus hoje. Você vai sair daqui com o intuito de ser alguém que leva boas notícias, não notícia ruim. E a melhor notícia, você vai sair daqui com um compromisso, é de falar do Senhor, de falar do Evangelho. Se você tiver coragem, fala assim, Deus, me dê a oportunidade para falar do Senhor com uma pessoa, pelo menos essa semana. Uma só. Eu queria a oportunidade para pelo menos convidar uma pessoa para participar, para vir numa reunião, para vir num culto na minha igreja. Pelo menos uma oportunidade. Se você tiver essa vontade, essa coragem, faça esse compromisso com Deus. Deus, que o Senhor me dê uma oportunidade de anunciar o Senhor, de falar sobre o Senhor. Então expresse sua fé em Deus. Anuncie a Deus, quinta coisa. E ao fazer isso, fale com coragem, seja ousado, como Paulo é, lá no verso 31 do nosso texto. Sexta lição, sirva aos outros.
Sirva aos outros. O que Paulo fez? Pegou um pão, partiu com aquele pessoal. Gente, vamos comer. Vocês estão fracos. 14 dias. E Paulo orou, repartiu o pão com aqueles homens que estavam ali. Serviu aquelas pessoas. Ele serviu aquelas pessoas. Sirva a outras pessoas. Se aplique a esse discipulado de servir. Numa tempestade, talvez a gente quer ficar quieto, talvez a gente quer ser servido, quer ser ajudado, mas se levante para ajudar. Se levante para servir outras pessoas. E em último lugar, confie nos planos de Deus. Confie nos planos de Deus. A história continua. Se você ler o capítulo de número 28, aquele naufrágio, ele não foi um vento que do nada mudou a trajetória daquele navio, não. Foi Deus assim, olha, Paulo, você vai até a Itália, mas antes você vai passar numa ilhazinha, em Malta. E em Malta grandes coisas acontecem. Milagres maravilhosos acontecem. Conversões acontecem. Um homem chamado Públio hospeda Paulo lá naquela cidade. E esse homem, ele se entrega ao Senhor. Há conversão naquela ilha. O texto vai dizer que ali naquela ilha, Paulo é picado por uma serpente, e dali ele sai curado. Vários enfermos daquela ilha procuraram Paulo e saíram curados daquele local. Então, a partir disso, após tudo isso, 3 meses depois, eles entram no navio e eles vão então até a Itália, até Roma. Mas estava dentro do propósito de Deus que aquele navio quebrasse, que aquele naufrágio acontecesse, e que aqueles pouco mais de 270 homens chegassem a essa ilhota chamada Malta, e ali começassem um grande mover de Deus naquele local. Confie nos planos de Deus, queridos. Confie nos planos do Senhor. Entenda que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Sempre está no controle de todas as coisas. E Deus usa os seus meios, inclusive as tempestades que nós enfrentamos. Inclusive elas. Confie nos planos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que enquanto nós passamos por inúmeras dificuldades, que a gente venha ter essas lições, essas atitudes que Paulo teve aqui, de não perder a sua esperança, de ouvir a voz de Deus, mesmo em meio à tempestade. Que a gente venha ser usado por Deus para levar ânimo, que a gente venha expressar a nossa fé em Deus, que a gente não deixe de anunciar a Deus, que a gente sirva aos outros, e que a gente confie nos planos do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos